Certo soldado foi levado à presença de Alexandre o Grande, o famoso rei que dominou diversos reinos. Esse soldado estava sentenciado à morte. Estava trêmulo diante do rei e diante dos seus oficiais. O rei pergunta: qual é a acusação? E os oficiais respondem: este homem desertou no meio de uma batalha. O rei se aproxima e pergunta: jovem, qual é o seu nome? E aquele jovem tremendo diz, gaguejando: Alexandre. Aí o rei diz: qual é o seu nome? E ele diz: Alexandre, senhor. E o rei, indignado ao ouvir aquilo, diz: jovem, soldado, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Irmãos, não basta termos somente o nome de cristãos. Precisamos agir como Cristo, ter atitude como a de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo dos 5 ao 11, vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra infalível e eterna. Fale ao nosso coração, nos transporta para a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Nos guie e nos conduza, Senhor, segundo o Teu querer. Revele a Tua vontade para nós cada vez mais. Que nós possamos tornar o nosso coração para Ti, Senhor, todos os dias. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vimos na mensagem de domingo passado, a igreja de Filipenses estava enfrentando alguns problemas de desunião, de desarmonia. E o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo para eles serem unidos, mesma forma de pensar, com o mesmo propósito e cuidando não somente de si mesmos, mas também uns dos outros, dos interesses uns dos outros, das necessidades uns dos outros. Logo em seguida, ele usa o exemplo máximo para eles, o exemplo de Jesus Cristo, autor e consumador da fé. O cristão, ele carrega um nome, ele vive por esse nome e ele se submete a esse nome, o nome que é sobre todos os nomes. E para isso nós somos chamados, para nos submeter e para viver por esse nome. Quando nós entendemos que vivemos no nome do Senhor Jesus, carregamos o nome do Senhor, nós entendemos que fomos chamados a nos submeter a Deus. Contudo, para se submeter a Deus, é preciso estar disposto a agir. Para se submeter a Deus, é preciso estar disposto a agir. No versículo 5, nós vimos que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Outras versões dizem, seja o sentimento de vocês o mesmo de Cristo. Outras dizem, tenham o mesmo pensamento, tenham o mesmo modo de pensar como de Cristo. A ideia é a mesma. O pensamento, o modo de pensar, o sentimento que reverbera em ações como a de Cristo. Uma vida de entrega como a de Cristo. Aquele que não deseja obedecer a Deus, não se submete a Ele. A rebeldia, ela é um ato de insubmissão, de desobediência, como fizeram Adão e Eva. Mas, se como Cristo
estivermos dispostos a obedecer. Afinal, foi para isso que ele veio, para obedecer ao Pai, e para isso que nascemos, para obedecer. Então iremos alegremente nos submeter ao Senhor. Pois ou somos servos da justiça, ou somos servos do pecado e de Satanás. Ou obedecemos a Deus, ou obedecemos o pecado e a Satanás. Sempre estaremos nos submetendo a algo. A questão é, a quem iremos nos submeter? Com quem queremos obedecer? Aquele que se dispõe a agir conforme a vontade de Deus, se submetendo a Ele, verá que valeu a pena. Verá que a palavra de Deus é realmente divina e quem segue a vontade do Senhor preserva a sua própria vida. Verá a luz da vida. João 7, versículo 17 diz, Jesus dizendo, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. Crer, seguir a Jesus, é reconhecê-lo como Senhor de sua vida. E isso implica obediência a Ele e às suas palavras. Implica em decidir obedecer aos seus ensinamentos, às suas palavras. Obedecê-lo por completo. Não apenas selecionar o que irá obedecer. Selecionar, pegar a Bíblia e dizer, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu vou obedecer, isso eu não vou obedecer. Não. Satanás, quando tentou Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, Satanás usou um texto das Escrituras, do Antigo Testamento, para tentar fazer Jesus se jogar de um precipício. Satanás usou a palavra deturpando ela. Satanás pegou um texto da Bíblia e aplicou erroneamente, fazendo uma falsa aplicação. Transformou a palavra naquilo que ele queria que fosse. Jesus responde com outro texto da palavra, mostrando que ela não se contradiz, mostrando que a palavra de Deus é completa e perfeita, ela é harmoniosa, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nós, para obedecermos, para nos corrigir, para nos educar na justiça, para que possamos cada vez mais ser plenos, completos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, como diz 2 Timóteo 3,16. Sabe qual o problema da sociedade de hoje, e que não é um problema novo? É o fato de quererem escolher apenas o que é mais agradável da palavra e dispensar o resto. É quererem um Jesus imaginário, um Jesus legalzinho, camarada, bonitinho, bacana, que não exige nada. Um Jesus que passa pano para o pecado e que tolera tudo, tolera uma vida totalmente em rebeldia a Deus. Não é esse Jesus que vemos nas Escrituras. Querem um Jesus que é só amor, um amor que tolera o mal. Querem um Jesus que passa pano para o pecado e tolera tudo, como eu já disse. Mas se esquecem que esse Jesus, que foi crucificado em fraqueza, ressuscitou em poder e glória, e não é fraco entre nós. Que esse Jesus, eles se esquecem que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é Deus, que Ele é o Alfa e o Ômega, que virá para julgar as nações e que com cetro de ferro as regerá. Que esse Jesus, que pela sua palavra julgará as nações, a mesma palavra que hoje muitos desprezam, com essas palavras eles serão julgados. Jesus é o juiz que julgará conforme o seu padrão. Esse Jesus é digno de toda obediência e temor. E nós precisamos estar dispostos a nos submeter e a agir segundo a sua vontade. Por isso, meus irmãos, para se submeter a Deus, precisamos estar dispostos a agir. Precisamos estar dispostos a agir. E para se submeter a Deus, é preciso estar dispostos também a abrir mão de algo. Abrir mão de algo. Versículos 6 e 7 vai dizer que Jesus, embora sendo Deus, Ele se tornou homem. Ele se tornou homem.
Jesus abriu mão de sua glória ao esvaziar-se, submetendo-se ao Pai. Jesus abriu mão do que era seu por direito, das suas prerrogativas, para estar no meio de nós. Foi e é 100% Deus e 100% homem. Ele não deixou de ser Deus ao vir nem de ser homem. Mas ele abriu mão das glórias e das maravilhas celestes. Abriu mão dos céus para descer aqui, onde seria rejeitado e morto. Meus irmãos, eu e você, dificilmente abrimos mão de algo de que gostamos muito, de que estamos acostumados. Temos dificuldade de abrir mão de algo que aparentemente nos pertence, mesmo nada sendo nosso, pois afinal Deus é o dono de tudo. Mas nós temos dificuldade de abrir mão, mesmo tendo nós vindo a essa terra nu e sem nada. Mas ainda assim acabamos nos apegando a tudo, a qualquer coisa, até as pequenas coisas. E geralmente quando abrimos mão de algo é porque iremos trocar por algo melhor, por algo para nós. Isso me faz pensar no enorme sacrifício de Cristo, só pelo fato de ter que vir ao mundo se tornando como um de nós. Pense no que ele abriu mão. Ele abriu mão de uma eternidade ao lado do Pai, em plena e perfeita alegria e amor. Embora soubesse que depois da sua missão completa aqui ele estaria lá, mas ainda assim, isso não tira o fato do enorme sacrifício de ter que abrir mão da onde ele estava, das glórias e das suas prerrogativas para estar aqui. Foi um enorme sacrifício de Jesus Cristo. Pense no que Jesus Cristo abriu mão. Sabe aqueles objetos de herança que vai passando de geração a geração, de filho para pai, uma relíquia ou algo semelhante? Parece que quanto mais tempo aquele objeto passa na posse da família, mais se atribui valor a ele. Contudo, meus irmãos, não estamos falando de um objeto, mas de uma pessoa que ficou desde a eternidade passada, possuindo os céus e toda a sua glória e majestade, como uma herança. E ele abriu mão de tudo isso para vir aqui. E ainda, Jesus não abriu mão de algo bom para ter algo melhor. Ele já estava no melhor lugar e tinha o melhor com ele. Não há nada superior ao céu, não há nada superior à experiência de estar no céu, desfrutando da comunhão íntima e perfeita do Pai, do Espírito, e de estar rodeado dos anjos adorando e das glórias celestes. Não há nenhuma experiência que se compare a isso. Então ele não trocou algo bom por algo melhor, ele trocou o que de melhor ele tinha. Não há nada superior ao céu, mas ele trocou isso para estar aqui, para pisar nessa terra. Ele abriu mão do melhor para experimentar dor e sofrimento. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Deus, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, ele abriu mão, ele renunciou, ele cedeu tudo isso para estar aqui, meus irmãos, para pisar nessa terra. Alguém disse uma vez que a maior ação, a maior conquista da humanidade não foi o homem ter pisado a lua, mas foi Deus ter pisado na terra. Meus irmãos, Jesus cedeu tudo isso para estar aqui, para pisar nessa terra, beber da nossa água, comer do nosso pão, sofrer as nossas dores. Ele abriu mão para estar aqui. Ele abriu mão de tudo de bom e melhor, do melhor que ele podia experimentar, para estar aqui. E o que ele recebeu em troca daquilo que ele abriu mão? Rejeição, deboche, humilhação, zombaria, escárnio, traição, abandono, negação, oposição, chicotada, pregos, cruz, coroa de espinhos, cuspe, morte injusta. Isso que ele recebeu por abrir mão das glórias do céu.
Isso que ele recebeu. Isso que ele recebeu por ter deixado o seu trono de glória. Meus irmãos, se nosso Senhor recebeu isso, o que esperamos nós receber desse mundo? Muitas vezes, achamos que por termos renunciado a algo por Deus, Ele se torna eternamente devedor de satisfazer nossos caprichos. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Sempre achamos que já abrimos mão de algo grande demais. Um missionário que foi morto por pregar numa tribo indígena, ele era o esposo de Eliot. Ele disse o seguinte, que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não se pode perder. Ele estava falando da sua própria vida. Ele abriu mão, ele foi morto, ele se expôs até a morte para pregar o Evangelho, porque ele sabia que não poderia reter a sua vida. Mas ao abrir mão dela, ele estaria ganhando uma que não poderia perder jamais. Só que nós achamos que já abrimos mão de muita coisa. Um exemplo disso é o jovem rico, que não abriu mão das suas riquezas. O jovem rico teve uma proposta diante de Jesus. Teve uma proposta de troca. Riquezas terrenas por tesouros eternos no céu. Riquezas cuja traça corrói, cujos ladrões roubam, e que é incerta por tesouros imarcessíveis, incalculáveis e indestrutíveis no céu. Mas o jovem rico preferiu as posses terrenas à glória celeste. Pois seguir Jesus custava muito caro para ele. Seguir Jesus exigia abrir mão de muita coisa para ele. Seguir Jesus não valeria a pena se tivesse que abrir mão daquilo que possuía seu coração. E o problema não é possuirmos algo, é esse algo nos possuir, a ponto de nos prender nessa terra, a ponto de impedir de vivermos a vontade de Deus. Esse é o problema. O problema é que muitas vezes somos possuídos pelas coisas, somos possuídos por onde estamos e não entendemos que tudo que vemos e temos não é nosso e passará. C.S. Lewis diz: aspire o céu e terá a terra de bônus. Deseje o céu e terá a terra de bônus, de lambuja. Deseje a terra e não terá nenhum dos dois. Passamos muitas vezes nossa vida como se fôssemos criados para desejar as coisas da terra e ganhar o mundo e não abrir mão de nada. Mas não fomos chamados para isso. Jesus não usou os privilégios que ele tinha por ser Deus para dominar e condenar os humanos, ou para exigir serviço enquanto esteve na terra. Não, mas para dar o exemplo. Serviu os outros. Ele se submeteu à vontade do Pai e foi recompensado. Ele herdou o nome que está acima de todos os nomes. E ele herdou a mais alta posição. E aos seus pés toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E ele voltará para recompensar aqueles que também abriram mão de si mesmos. Aqueles que abriram mão de uma vida no pecado. Aqueles que abriram mão de seguir o mundo e sua cobiça. Aqueles que abriram mão de sua própria vida por amor a Cristo. Se nós pensarmos e quando falamos em relacionamento discipulador, quando falamos em discipulado, podemos ver como tudo isso está ligado. Nunca faremos discípulos de Jesus se não formos bons discípulos, se não obedecermos ao Senhor, se não nos submetermos ao Senhor, pois queremos que outros se submetam ao Deus que muitas vezes nós nem nos submetemos. Isso é incoerente e é perceptível para aqueles que são de fora verem se somos submissos ao Senhor ou não. Precisamos estar submissos ao Senhor
para aqueles que estamos discipulando possam ver o senhorio de Deus em nossas vidas. Percebam que temos um Deus maravilhoso e que não é penoso se submeter a Ele e fazer sua vontade. Não é difícil, não é penoso. Não é penoso. Irmãos, difícil é viver uma vida longe do Senhor. Difícil é viver uma vida sem Deus e sem esperança no mundo. Isso é difícil. Difícil é querer viver uma vida de discípulo de Jesus sem estarmos em Jesus. E isso é difícil. Pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos. As pessoas poderão ver Deus em nós, em nossas vidas, à medida que obedecemos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, à medida que deixemos de querer ser deuses e deixar que Deus nos diga o que fazer. Muitas vezes nosso relacionamento discipulador, aquela pessoa que estamos querendo falar de Jesus, compartilhar de Jesus, queremos que essa pessoa conheça Jesus, esse é o nosso relacionamento discipulador, é alguém que estamos intencionalmente querendo que ele seja um discípulo de Jesus. E muitas vezes, no nosso relacionamento discipulador, vamos ter que abrir mão de algo. Por exemplo, do nosso tempo para estar com Ele. Vamos ter que abrir mão, meus irmãos, de muitas coisas para podermos nos doar a essa pessoa. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo abriu mão pelas pessoas, para estar com as pessoas, para viver com as pessoas, para ensinar, para discipular. Irmãos, nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a isso. Não é uma opção para o cristão. Discipular não é uma opção para o cristão. Nós sempre vamos estar discipulando. A questão é que só quando nós não nos submetemos ao Senhor, vamos fazer um discipulado inverso. Em vez das pessoas olharem para nós e serem ensinadas com a nossa vida e com as nossas palavras a respeito de Cristo, elas vão ver o contrário. Elas vão ser afastadas. Vamos ser pedra de tropeço para essas pessoas. Irmãos, que incoerência! Sermos servos do Senhor, sermos sacerdotes do Altíssimo, sermos reino e sacerdotes do Altíssimo. E vivemos uma vida como se fôssemos, não sei, qualquer outra coisa menos isso. Isso é incoerente. Isso é ir contra a nossa nova natureza que ganhamos em Jesus. Nós somos chamados a discipular. Somos chamados a dar a nossa vida por outras pessoas, pelos nossos irmãos. Somos chamados a zelar pela vida dos nossos irmãos. Somos chamados a cuidar uns dos outros. Amém? Para aplicarmos na nossa vida, meus irmãos. Você que ainda não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza se estará no céu quando deixar essa vida, eu te convido a abrir mão de suas convicções próprias. Abrir mão daquilo que você acha que sabe e se render ao Senhor. Aquele que veio dar testemunho da verdade e aquele que é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se submeta a Ele. Te convido a abrir mão do seu pecado, daquilo que você sabe que te afasta de Deus, daquilo que você sabe que Deus não se agrada, e te convido a se arrepender e crer em Jesus, pois Ele pode te libertar. Ele pode te libertar do pecado. Te convido a abrir mão do volante da sua vida e deixar que Deus o conduza. Que Deus lhe guie. Que Deus lhe guie. É simples, mas exige de nós abrir mão. E quando nós formos ver, de fato, difícil não foi abrir mão. Difícil foi não ter percebido que viver sem Deus é pior. No fim, vamos ver que, na verdade, o que Deus exigia de nós não era algo sobre-humano, mas era algo completamente possível e que Ele também nos ajudaria, nos daria da sua graça. Portanto, abra mão. O que você precisa abrir mão na sua vida para se submeter inteiramente ao Senhor? Você, meu irmão, que crê no Senhor Jesus, que carrega esse nome, como eu, há algo hoje que te impede de obedecer e se submeter ao Senhor por completo?
por amor à sua vida e temor a Deus, abra mão daquilo que te atrapalha. Examine-se. Há algum pensamento, há algum argumento em sua consciência que lhe faz querer não se submeter ao Senhor? Que lhe faz ter uma atitude rebelde? Há algum pensamento assim? Exponha-no à luz. Confesse ao Senhor. Há alguma artimanha, algum sofisma de Satanás que tem te impedido de viver o que Deus tem para você? Confesse e abra mão disso. Abra mão. O que você precisa abrir mão para poder ser mais intencional e efetivo em fazer discípulos de Jesus? Do que você precisa abrir mão? Do que? Do que eu preciso abrir mão? Do que nós precisamos abrir mão como igreja? Como igreja. Talvez algo que estamos acostumados. Talvez algo que sempre foi. Somos chamados a avaliar constantemente a nossa vida, meus irmãos. Do que nós precisamos abrir mão? Por amor a Jesus, aquele que tudo fez por nós. Aquele que se entregou, que abriu mão do céu para estar aqui. E nos confiou e nos prometeu que se nós abrirmos mão de qualquer coisa que Ele pedir, nós teremos o céu. Deus abençoe. Posso orar por você? Senhor, muito obrigado por mais essa palavra, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão. Esteja abençoando ele em todas as suas necessidades, cada um em cada necessidade. O Senhor conhece seu coração, o Senhor sabe das suas lutas, dos seus temores, dos seus medos, dos seus desafios. Todos nós enfrentamos, Pai. Mas nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a viver para o Senhor, além desses desafios, além dessas dificuldades, desses problemas. Porque sabemos que tudo isso passará, Senhor. Mas aquele que faz a Tua vontade permanecerá para sempre, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estar unidos. Nos ajude a ter atitude como a de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.